Boa noite, irmãos. Amém, né? Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa noite de quarta-feira, noite de estudo da palavra do Senhor, noite de culto. Então, a você que se encontra aqui presente, uma boa noite, que Deus possa estar assim derramando sobre cada um de nós a sua graça, e a você que encontra-se também conosco através da internet, que Deus abençoe também a sua vida grandemente. Que bom nós estarmos juntos para mais esse tempo de estudos. As quarta-feira é um tempo de estudo da palavra, de aprendizado, de crescimento através dos ensinamentos, né, do nosso Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Eu quero, então, nesse tempo, junto com os irmãos, aprender um pouco mais daquilo que Jesus tem para nós essa noite. Aproveito aqui a oportunidade, nesse tempo, para pedir que os irmãos, como eu sei que já fazem, pedir para que os irmãos estejam orando, né? Orando por tantos pedidos que são feitos, por tantas questões que os irmãos conhecem muito bem, mas quero pedir para que os irmãos estejam orando pela minha pessoa, pela minha saúde, que os irmãos estejam orando pela minha esposa, pois como os irmãos sabem, já há alguns anos eu faço aí, um tratamento, tenho feito aí um acompanhamento no INCA de leucemia, e no dia 25 terei que passar por mais uma biópsia, mais um procedimento, para que os médicos assim possam estar buscando aí a continuidade, um melhor tratamento. Então, que os irmãos estejam aí orando, como eu sei que já fazem. Amém? Queridos irmãos, se tornar uma igreja no centro da vontade de Deus é um grande desafio, não é verdade? Uma igreja no centro da vontade de Deus é um grande desafio e requer de cada um de nós esforço, requer de cada um de nós abnegação, renúncia, requer de nós obediência, requer de nós confiança. Uma igreja no centro da vontade de Deus, ser uma igreja no centro da vontade de Deus, não é tão fácil, mas é possível, Então vamos juntos aprendermos um pouquinho mais, como disse, do que Jesus tem para nós essa noite. Nosso irmão Ivani pregou na quarta-feira retrasada, não foi isso? Quarta-feira retrasada, nosso irmão Ivani pregou aqui no Salmo 23, nos trazendo à memória que para sermos uma igreja no centro da vontade de Deus, precisamos confiar. Não confiar em qualquer pessoa, em qualquer coisa, mas confiar plenamente no Pai Celestial. Ele falou aqui sobre nos entregarmos totalmente nas mãos do nosso Pai Celestial, aos cuidados de Deus. Na quarta-feira passada, pregou aqui o pastor Roberto, trouxe aqui o estudo. O pastor Roberto nos trouxe, na quarta-feira passada, o entendimento da parte de Deus, que para sermos uma igreja no centro da vontade de Deus, precisamos, independentemente das circunstâncias, vivermos em comunhão, vivermos em união, vivermos em paz com todos mesmo, com todos os irmãos, unidos, caminhando conforme a vontade de Deus. E não conforme a nossa ou as nossas vontades.
Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Então, para sermos uma igreja no centro da vontade de Deus, precisamos confiar, precisamos nos entregar, precisamos estar em comunhão, precisamos viver unidos no amor de Jesus. Amém, queridos? Hoje, eu continuo os nossos estudos, eu continuo o estudo aqui das quartas-feiras, buscando juntamente com os irmãos entender que uma igreja no centro da vontade de Deus perdoa as ofensas. Uma igreja no centro da vontade de Deus perdoa as ofensas. Amém? É preciso perdoar as ofensas. Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão juntos. Como pode andar dois juntos se não houver perdão? Não é possível, né? Não pode andar dois juntos se um está magoado com o outro e se não houver esse perdão. Não tem como. Então, hoje estarei falando sobre o perdão. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho segundo Mateus, né? Vou estar lendo o capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas antes, eu preparei um videozinho que fala sobre perdão. E aí eu peço para que os irmãos possam estar prestando atenção, né, para podermos entender melhor. E preparei um vídeo assim bem, e estou gostando muito, que eu estou vendo dois jovenzinhos. Acho que esse videozinho vai até chamar a atenção deles, outro jovenzinho ali. Então, por favor, Renato, solta esse videozinho sobre o perdão, por favor. Perdão. Perdoar é uma das atitudes mais bonitas que alguém pode ter, pois significa reconhecer e tirar de dentro de nós um sentimento de culpa ou mágoa. É saber que todos nós erramos e, por isso, podemos magoar sem querer aqueles de quem gostamos. Se isso acontece, ficamos tristes e com um enorme sentimento de culpa. Porém, não devemos culpar-nos. O melhor é reconhecer que erramos, perdoando-nos primeiro, para conseguir demonstrar que não foi por mal o que aconteceu, e em seguida pedir perdão ao amigo, demonstrando que reconhecemos o nosso erro e que iremos ter mais atenção para nunca mais repeti-lo. Perdoar e pedir perdão aumenta a confiança e torna os laços de amizade mais fortes. Todos voltam a viver mais alegres do que antes, porque o perdão traz paz, serenidade e alegria ao coração. Por isso, quando percebemos que erramos, porque nos esquecemos de alguma coisa que deveríamos ter feito e não a fizemos, é preciso admitir e dizer a palavrinha mágica: desculpe-me, buscando, a partir daí, agir corretamente a cada instante. Todos os dias, antes de dormir, agradeço a Deus por tudo e peço perdão se deixei triste ou magoei alguém. Na minha família, todos sabem perdoar e pedir perdão.
Isso faz com que sejamos sempre unidos e felizes. Se meus pais ou meus avós erram, entre eles ou conosco, eles pedem perdão. E, quando nós erramos, também pedimos. Isso faz com que todos se amem e se respeitem cada vez mais. É por isso que perdoar faz tão bem ao coração e proporciona uma sensação de alívio, paz e alegria interior. Amém, irmãos? Perdoar faz bem. Pedir perdão faz bem. Nos traz serenidade, nos acalma, nos faz ser pessoas melhores. Peça perdão, perdoe. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, antes de ler, quero situar os irmãos um pouco para que possam entender melhor. Jesus, ele chega, pode deixar, Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, então os cobradores de impostos vão até Pedro, lhes cobrando, o imposto, perguntando a ele se o seu mestre não pagava os impostos. E Pedro, então, diz que sim. Pedro vai para casa, e ao entrar em casa, Jesus, ele já questiona Pedro sobre o pagamento do tributo, E pergunta a Pedro sobre o pagamento do tributo aos reis da terra, que era cobrado aos homens, E manda que Pedro, então, vá pescar, e pescando o primeiro peixe, ele abrisse a boca daquele peixe, lá estaria um valor, e que com esse valor, Pedro, então, pagasse o tributo, imposto ali naquela localidade, e Pedro, então, vai e paga o valor referente a ele e ao do mestre, ao de Jesus. Então, com esse ato, com essa atitude, com essa ordem que ele dá a Pedro, Jesus mostra assim um senso de gratidão, de respeito, de generosidade, de obediência, às leis, às normas. Jesus, então, ele segue ensinando aos seus discípulos. Ele segue ensinando aos seus discípulos e, num determinado momento, os ensina como eles deveriam tratar, aqueles que os maltratassem, aquele que os caluniasse, aqueles que de alguma forma os ofendesse. Jesus faz isso, ensina a seus discípulos a como tratar um irmão, uma pessoa que lhe ofendesse, que enfim cometesse contra algum deles, algum tipo de pecado. Pedro, então, sempre Pedro, irmãos? Os irmãos sabem bem a história de Pedro. Pedro, o Pedrinho, ou o Pedrão, como os irmãos queiram chamá-lo, mas aí Pedro faz uma pergunta a Jesus, na realidade 2 perguntas a Jesus, e aí eu quero estar lendo com os irmãos, Mateus 18, a partir do versículo 21 e o versículo 22, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Essa foi a primeira pergunta, e aí ele, até 7 vezes?
E aí, Jesus lhe responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Então, Jesus responde a Pedro que ele deveria perdoar quantas vezes fosse necessário. E nos fala isso também. Precisamos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Precisamos pedir perdão também. Irmãos, nós somos seres humanos, né? E como tais, somos seres relacionais. Precisamos nos relacionarmos uns com os outros, como fazemos aqui na igreja, como fazemos na família, como fazemos no trabalho, como fazemos na faculdade. E por conta de nossas diferenças de visão, por conta das nossas diferenças de temperamento, por conta dos nossos comportamentos, entendimento de algumas questões, os nossos relacionamentos não sobrevivem e os nossos relacionamentos não sobreviverão só de concordância, só de acordos, de entendimentos, né? De aceitação ou aceitações. Vai haver discordância, vai haver aí alguns desentendimentos, vai haver algumas não aceitações de alguma visão, de alguma questão, não é verdade? É certo, irmãos, que para que a gente possa caminhar na sociedade em que nós vivemos, precisamos e precisaremos sempre, em todo tempo, termos afinidade com as pessoas. Precisaremos fazer planos, termos objetivos, precisamos ter projetos, precisamos compartilhar os nossos projetos com algumas pessoas. Inclusive, precisamos ter alguns projetos, alguns objetivos em comuns. Isso é necessário para que a gente possa caminhar na sociedade em que vivemos. A questão principal, queridos, ou a verdade que nós precisamos saber, que nós precisamos entender, é que relacionamento algum, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele acadêmico, e até o relacionamento na casa de Deus, na igreja, ele não vai à frente, ele não sobrevive, ele não vai dar seguimento sem que haja perdão. Não tem como você caminhar com alguém, seja no seio da sua família, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, se você não perdoar as injúrias, se você não perdoar as afrontas que é cometido contra você, sem você perdoar aquele momento em que você é ultrajado por alguém que você talvez nem pensasse, né, em cometer essa atitude contigo, da desfeita que te fazem. Isso acontece muito, geralmente no trabalho, né, geralmente você está falando, e se tem um superior seu e não quer ouvir muito aquilo que você está dizendo, vira as costas e sai, ele, por ser superior a você, isso é uma desfeita. Então, queridos, quando há um ataque à honra, quando há um ataque à dignidade das pessoas,
isso é uma ofensa. Ou seja, sem perdão das ofensas, sem perdão dos pecados, sem perdão, nenhum relacionamento sobrevive de forma saudável. No seu casamento, você precisa estar todo o tempo perdoando. No seu trabalho, você precisa estar todo o tempo perdoando. Na igreja, você precisa estar perdoando. Porque senão, você não vai conseguir caminhar de forma saudável. O seu relacionamento vai ser um relacionamento doentio. Ainda, queridos, que nós nos esforcemos para não sermos ofendidos ou ofendermos, ainda que nós nos esforcemos para não interpretarmos mal e nem sermos mal interpretados, né? Ainda que nós nos esforcemos, nós temos essa tendência, nós somos inclinados, queridos, a magoarmos, a maltratarmos, né? A ofendermos. E precisamos pedir a Deus para que possa estar agindo em nós, trazendo em nós o equilíbrio para que isso não aconteça. Mas ainda que a gente se esforce para isso, nós corremos o risco de nos decepcionarmos e corremos o risco de sermos decepcionados. Não é verdade? Por mais que nós nos esforcemos, nós vamos nos decepcionar. E nós também não estamos isentos de decepcionarmos as pessoas. Queridos, Deus maravilhoso, fiel, justo, Pai amoroso, providenciou, nos ensinou e praticou, e é o nosso maior exemplo de perdão. Quando na pessoa de Jesus, preso, espancado, humilhado, ultrajado, ofendido, ele retribui o mal com o bem. Ele retribui toda aquela maldade com o bem, pedindo e ao mesmo tempo fazendo uma declaração. O que é que Jesus fala? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém, irmãos? Não é isso que Jesus faz? Ele pede e ele declara. Ele pede e fala o motivo pelo qual ele estava fazendo aquele pedido. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está lá em Lucas, capítulo 23, do versículo 34. Os irmãos podem ler, está estudando a respeito do perdão. Estudando para esse tempo, estava fazendo uma leitura, e o pastor Sérgio Duzilek, ele escreveu em uma das suas meditações o seguinte: sem perdão, o coração endurece, a separação acontece, e a raiz de amargura, por sua vez, aparece. Queridos, precisamos perdoar, porque sem perdão, o nosso coração, ele endurece, né? Se a gente não pede perdão, se a gente não perdoa, vai nutrindo uma mágoa, vai nutrindo um ódio, e o nome disso é raiz de amargura. E em algum tempo, em algum momento, essa raiz de amargura vai aparecer. No seu gesto, na sua atitude,
na sua fala com alguém, e principalmente com aquele com o qual você está magoado, com o qual muitas vezes você coloca em seu coração: ah, mas eu não perdoo fulano de jeito nenhum. Raiz de amargura. Entendo, queridos irmãos, que perdão e amor devem e precisam caminhar lado a lado. Não tem como haver perdão se não tiver amor. E quem ama, perdoa. Então, perdão e amor devem caminhar lado a lado. E se fossem assim duas pessoas, eu diria de mãos dadas. Como pessoas, casais que se amam, lado a lado. No mesmo Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, mais precisamente dos versículos 44 ao versículo 47, os irmãos devem conhecer bem a história. Quando lá na casa de Simão, o fariseu, uma mulher pecadora, lembram? Uma mulher pecadora, com suas lágrimas, lavava os pés de Jesus. Com os seus cabelos, os enxugava e beijava-lhe os pés. E ungia-os com alabastro e unguento, né? Com um precioso perfume. Jesus, ali na casa de Simão, pensem comigo, Jesus foi ofendido. Jesus, ele foi ofendido por Simão. Abrindo um parêntese, muitas vezes, a ofensa, querido, ela está além das palavras. Muitas vezes você não precisa falar nada para ofender alguém. Só em a pessoa estar falando com você e você virar as costas já é um tipo de ofensa. Só em a pessoa estar querendo sua atenção e você simplesmente ignorar já é um tipo de ofensa. Dependendo do que a pessoa estiver fazendo ou falando, e apenas um olhar já caracteriza uma ofensa. Um gesto, um pensamento, uma atitude, um comportamento, a forma de tratar. Simão ofendeu a Jesus. Simão não o tratou. Simão não o tratou como deveria tratar. Simão não recebeu com o respeito que Jesus merecia. Simão não o tratou com as honras ou com as honrarias, né, que era costume na época, quando se recebia um convidado. E Simão convidou a Jesus para ir até a sua casa jantar, não foi isso? Então, quando Jesus chegasse à sua casa, Simão, como era costume da época, né? E aí eu não vou explicar aqui as várias questões, porque, mas era costume da época oferecer água para lavar os pés, por conta, né, de ter andado muito, de ter vindo muito longe. Então, Jesus chega na casa de Simão. Simão não lhe oferece água para lavar os pés. Simão não o cumprimentou com o ósculo, né, que é, quando alguém chega na nossa casa, a gente não costuma cumprimentar, abraçar. Agora, nesse tempo de pandemia, não tanto, né? Mas a gente abraça, dá um beijinho, não é isso? Simão não o cumprimentou com o ósculo, com o beijo na face, né? Uma das características da época de se receber um convidado, né? Naquele tempo, naquela época.
representava sinal de amizade, esse beijo na face, representava conciliação, saudação. Simão não ungiu com óleo a cabeça de Jesus. Uma forma, né? Essa era uma forma de dignificar a pessoa, né? De mostrar respeito, de reconhecer a sua autoridade, de mostrar, né, o quanto aquela pessoa tinha prazer em aquela estar ali na sua casa sendo recebida. Simão não fez nada disso. E os irmãos, se voltarem e lerem lá o texto, vai ver que, além de tudo isso, Simão, em seus pensamentos, julgou aquela mulher e duvidou da idoneidade, né, de Jesus como profeta. E o próprio Simão, com aqueles pensamentos, se julgou superior. Se ele soubesse, né, quem estava a lavar os pés, saberia quem era aquela mulher. Não é isso? Então, Simão se colocou em lugar de destaque, em lugar de superioridade. E muitas vezes nós fazemos assim com os nossos irmãos, fazemos assim com os seres da nossa família, fazemos assim com alguém do nosso trabalho, fazemos assim com alguém do nosso convívio. Cuidado, porque você pode estar, de alguma forma, ofendendo. O que aquela mulher pecadora, o que aquela mulher que estava ali lavando os pés de Jesus, de forma simples, de forma humilde, com o seu ato, com as suas atitudes, com o seu comportamento diante de Jesus, soube reconhecê-lo, soube dignificá-lo, soube respeitá-lo, soube conferir a Jesus toda a autoridade que ele tinha, toda a superioridade que ele tinha, que ali ele estava representando. Aquela mulher se colocou na condição de pecadora, de humildade. E aí, o que Jesus faz? Jesus, ele, sabendo dos pensamentos de Simão, Jesus, sempre perdoador, ele perdoa e ele ensina. Jesus, então, ensina a Simão e nos ensina hoje, quando então ele fala para Simão. E o que ele disse para Simão? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Versículo 47 de Lucas 7. Precisamos perdoar, queridos. Precisamos amar. Pastor Newton Antônio de Souza escreveu o seguinte: perdoar é oferecer ao outro uma memória vazia, sem acumulação de ressentimentos e amarguras. Perdoar é oferecer ao outro uma memória sem acumulação de ressentimentos e amarguras. E aí, diante dessa leitura, me senti impulsionado a acrescentar, né, algo nessa frase. E eu, para trazer essa noite, acrescentei, né, e um coração cheio, transbordante de amor.
Perdoar, então, é oferecer ao outro uma memória vazia, sem acumulação de ressentimento e amarguras, e um coração cheio, transbordante de amor. E por isso, amor e perdão precisam caminhar juntos, precisam caminhar lado a lado. Mais que ressentimento, amor e perdão são importantes decisões a serem tomadas por cada um de nós, a serem tomadas pela igreja. A igreja precisa amar, a igreja precisa perdoar. E uma igreja no centro da vontade de Deus, ela precisa decidir. Ela precisa tomar decisões. A igreja no centro da vontade de Deus, ela precisa decidir não levantar mais, sejam quais forem as situações, seja quais forem as circunstâncias, a igreja precisa decidir a não levantar mais ofensas perante as pessoas. Amém, irmãos? Está dando para entender? Uma igreja no centro da vontade de Deus, então, ela precisa ser uma igreja que perdoa. Ela precisa ser uma igreja que perdoa as ofensas. Ela precisa ser uma igreja não só que perdoa, mas que também pede perdão. Quero, já caminhando aí para o final do estudo de hoje, ler com os irmãos um texto muito conhecido. A minha versão, a que eu vou ler aqui é NVI, 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5, os irmãos que abrirem podem me acompanhar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz assim: o amor é paciente. Os irmãos que porventura não abriram, anotem aí em casa, podem ler. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Amém, queridos? O amor é paciente, o amor, ele é bondoso, não é invejoso, o amor, ele não guarda rancor. Então, quem ama, perdoa. Logo, meus amados irmãos, eu falei que estava indo para o final, então já vou terminar. Aos irmãos que estão aí participando desse culto através da internet, participando desse estudo bíblico, bem como os irmãos que se encontram aqui presentes, quero dizer o seguinte: uma igreja, tema para o ano de 2022, né? Uma igreja no centro da vontade de Deus, simplesmente ama. Uma igreja no centro da vontade de Deus, ela simplesmente ama. Não impõe qualquer tipo de condição, de restrição, de limitação. Ela simplesmente ama. A igreja que ama, não ofende. E se ofendida for, simplesmente perdoa. Colocando em prática o amor perdoador, o amor incondicional, o amor de Deus. Amém, queridos? A igreja precisa amar, a igreja precisa perdoar. Que sejamos uma igreja perdoadora, que saibamos perdoar a quem nos tem ofendido e que saibamos pedir perdão quando ofendermos. Se
ofendermos. O bom é que não ofendamos, mas se caso acontecer, saiba pedir perdão. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar nesta quarta-feira ministrando esse estudo sobre o perdão. Obrigado, irmão Wellington.